Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, né? Tudo bem, galera? Estamos de volta com a nossa live o Café com Temperista, que é um espaço onde eu disponibilizo para tiração de dúvidas, para troca de experiências, de informações, um espaço onde eu normalmente compartilho um conhecimento mais científico, físico-químico, né, de reações físico-químicas que acontecem dentro da sua cozinha. Então esse é um espaço nosso, normalmente às 8 horas da manhã, não tem dia certo ainda, porque também depende dos corres aí do dia, mas é um espaço onde eu compartilho essas informações que também vão um pouco além dos temperos, né? Normalmente a gente compartilha aqui conhecimentos específicos a respeito de tempero, mas eu acho importante vocês também conhecerem um pouco sobre as reações que acontecem dentro da sua cozinha. Porque os temperistas, nós temperistas, somos alquimistas dos temperos, alquimistas da gastronomia. E os temperistas, eles são cientistas, eles são pensadores, né? Cozinheiros, vamos botar assim, que entendem mais a fundo os processos e não ficam presos às receitas, não ficam limitados às receitas, porque você só depender de receita e não entender o que está acontecendo dentro da sua cozinha é, de certa forma, muito limitante. Porque é muito normal você vai executar uma receita e não consegue executar da maneira correta, porque você não entende o processo ali que está acontecendo ali. Você simplesmente pega uma receita e vai executar ela, e aí dá errado, você não entende. Aí você fica lá refém com cara de paisagem, fica aquela foto expectativa versus realidade. Né? Você pega uma receita que a foto é bonita, quando você faz não sai tão bom. E aí você não entende o porquê disso. Então você conhecer os processos que acontecem dentro da sua cozinha é muito mais libertador do que simplesmente você só pegar uma receita e executar ela. E a grande maioria das vezes as receitas não saem como o previsto, como o imaginado. Então esse é um espaço, esse Café com Temperista, é um espaço que eu estou abrindo para vocês, para a gente compartilhar um pouco de conhecimento a respeito da alquimia dos alimentos. Né? Eu leio esse livro, eu estudo em cima dele, e eu tô aqui, eu sempre vou trazer para você um pouco desse conhecimento a respeito dessa minha leitura dessa literatura que é tão importante. Tá joia? Então sejam bem-vindos. Estou aqui hoje para a gente compartilhar. É um espaço para a gente trocar conhecimento, para a gente perguntar, tirar dúvida. Então vocês fiquem à vontade para me perguntar as dúvidas que vocês estejam tendo, tá? Esses dias, na minha live de segunda-feira com meus alunos, bom dia, amor, bom dia a todos. Dá um likezinho aí para mim, aperta no coraçãozinho, porque o Instagram gosta, né? Me diz aí de onde vocês são, se vocês estão engajados com o movimento dos temperos, coloca lá hashtag eu sou temperado, né? Somos todos temperados. E aí esses dias na live com meus alunos teve uma dúvida bacana, que é uma dúvida comum. Na verdade, para mim é bem marcante esse conhecimento em específico na minha trajetória de cozinha, que é sobre espessamento de molhos, né? Essa importância de você ter um produto com a textura correta. Né? Como eu digo sempre, na verdade, a construção de sabor, a construção de um bom produto, ela envolve todos os sentidos que o corpo te permite. Quanto mais evoluído, quanto mais essas percepções do seu organismo elas forem mais aprofundadas, você levar em consideração e ter importância e vem entender a importância disso, mais evoluído fica o seu produto. Como assim, então? Então, se eu tenho um produto onde eu tenho um equilíbrio de paladar ácido, doce, salgado, né, equilibrado, eu tenho um produto onde eu tenho um aroma, uma característica aromática, temperos, né, bem temperado, bem aromático. Eu tenho um produto onde o visual é bonito. Eu tenho um produto onde a textura, né, o tato, né, a textura, ele é interessante. Eu tenho um produto muito mais evoluído. Então não adianta o produto ser cheiroso e ser muito ácido ou muito salgado ou muito doce, que é o que acontece por aí. Eu, quando comecei a indústria, a maioria dos produtos que eu comprava de concorrentes para avaliar, os produtos não tinham um equilíbrio. Não eram, ou era muito doce, ou era muito picante, ou era muito ácido. E aí todas as outras percepções elas caem por terra,
porque aquilo te incomoda muito. Então, a palavra é o equilíbrio, né? Busquem sempre o equilibrar todos esses sentidos. Aí a construção de sabor fica muito mais evoluída. Então, assim, se eu tenho um produto com paladar equilibrado, ácido, doce, salgado, azedo, picante, ninguém é muito forte, ninguém incomoda demais, aí eu tenho um produto com um visual bonito, né? Pô, a embalagem é bonita, eu tô falando isso no caso dos molhos que eu fabricava, né? A embalagem é bonita, o visual é bonito. Então, eu vou fazer que é o que acontece muito, o pessoal também peca nisso. Vou fazer lá uma geleia de pimenta. Cara, as geleias de pimenta que você vê no mercado, elas são transparentes, com uns pontinhos vermelhos, assim. Fica horrível. A minha geleia já tinha, sabe, uma cor vermelha chamativa, um visual interessante, sabe? Isso chama atenção, isso agrega valor. Eu fui fazer um molho de hortelã. Cara, a maioria dos molhos de hortelã que você vê da geleia de hortelã, ela tem um verde, uma coloração verde falsa, né? Um verde pigmentado, fake, né? E aí eu, botei salsa para dar a coloração. Então, o visual é importante. E a textura, né? Vou fazer um molho onde o molho tem que estar, ele tem que ter uma textura interessante. Eu faço um molho líquido. Ele cai, eu boto ele em cima da minha carne, do meu pão, ele escorre. Perde muita percepção, perde muito o visual. Né? Eu vou fazer um molho onde é muito grosso, ele cai em bolas, em pedaços. Pof. Que nem, por exemplo, o meu barbecue no começo, quando a gente fazia o barbecue, às vezes a gente tinha mudava um pouco do amido, a gente usava só o amido de milho, né? A maisena. Maisena é marca, né? E aí mudava a textura, aí ficava muito grosso, entendeu? Aí ele cai em pedaço, assim, fica pouco interessante. Então, todos esses sentidos são importantes. E a textura, para mim, é muito importante. Né? A textura, ela é fundamental. Você tem um molho onde ele envolve o que você quer vestir ele. Eu vou botar um molho numa carne, vou botar um molho num queijo, num pão, enfim. Ele tem que ter uma textura visual interessante. Essa textura influencia, é o seu tato trabalhando a seu favor. E esse entendimento desses espessantes que a sua cozinha tem disponível é muito bacana. Né? São os amidos. Normalmente, a maioria dos espessantes que a gente usa dentro da cozinha, que tem uma durabilidade maior dentro desse seu sistema colóide. O que é um sistema colóide? Eu vou explicar para vocês. Então, vamos começar a entrar nesse assunto mais técnico, né? Que é o nosso espaço aqui para isso. Quem quiser perguntar, pessoal, agora é a hora, tá? Tirem a pergunta aí se tiver alguma dúvida, quiser saber de algum assunto que eu não estou falando aqui hoje em específico, né? Pode perguntar. Até eu estou com dúvida nisso. Esse é o espaço para isso. É que como eu acho interessante, importante a gente compartilhar algum conhecimento mais técnico, mais científico a respeito dos processos que acontecem dentro da sua cozinha, isso não impede de vocês perguntarem outra coisa a respeito de tempero, a respeito de outro assunto interessante, tá? Lembrando também que hoje às 20 horas eu vou fazer a live de fechamento do desafio da semana, que é a pimenta da Jamaica, com meus temperistas. Então toda semana eu lanço um tempero diferente para os meus alunos conhecerem, e vocês também podem participar do desafio. E toda quarta-feira, à noite, às 20 horas de Brasília, eu faço uma live colhendo os resultados que eles tiveram e comentando esses resultados. Então chama o Desafio do Temperista. Então a gente lança os desafios toda semana e eles vão executar algum prato com aquele tempero e vão trazer para a gente comentar isso. Então hoje às 20 horas tem o Desafio do Temperista, não percam. Tá. Então, como é que funciona um sistema de espessamento de molhos, vamos botar assim, né? Eu vou pegar um molho aqui, peraí. Quando eu tenho, olha só, vou pegar, na verdade, alguns produtos diferentes aqui para vocês, ó. Para vocês entenderem um pouco dessa brincadeira, dessa textura, desses molhos. Aqui, ó, vou pegar aqui para vocês entenderem um pouco dos molhos, dessa questão dos espessantes aí, tá? Vamos ver o que o Pedro... Theo, desidratação legumes, você pode falar um pouco sobre? Posso falar sobre, sim, não tem problema não. Pode ser até um assunto, essa questão de osmose
é uma questão, é um processo muito importante que acontece dentro da sua cozinha, que é uma troca de gradiente de concentração, uma perda de água, né? Que acontece, na verdade, uma troca, né? Você tem um meio mais salgado para um meio mais concentrado para um meio menos. E qualquer tecido vivo, tanto animal quanto vegetal, tende a trocar a água com esse meio osmótico e acontece a desidratação. Pode ser uma desidratação pelo calor, tentando equilibrar. Sempre a natureza, pessoal, sempre busca o equilíbrio. Então, se você tem um meio mais quente com um meio mais frio, esse meio mais frio vai tentar trocar a água com esse meio mais quente e vai acabar desidratando esse meio mais frio. Então, por exemplo, quando eu boto um legume no forno, uma carne ou no sol, entendeu? Ele tende a trocar a água, a umidade para equilibrar esse meio. Então, é um processo interessante. Geralmente, eu posso forçar essa desidratação, Fabiana, eu geralmente, para legumes, eu faço a mistura de sal e açúcar, porque só sal fica muito salgado e só açúcar vai ficar doce. Então, eu boto 2 de açúcar para 1 de sal, passo nos legumes e deixo desidratar. Isso, além de acelerar esse processo de troca de água, de perda de água, ele vai agregar mais sabor nesses legumes. Vai agregar mais sal e açúcar no seu legumes, vai ficar mais interessante. O pessoal faz isso com tomate seco, né? Passa um pouco de sal e açúcar no tomate para secar no sol ou no forno. Então o que acontece é isso, a natureza sempre busca um equilíbrio. Então ela sempre vai trocar, se tem um meio mais quente, uma superfície de uma frigideira, ou um forno, ou o próprio sol, né? O próprio ambiente quente, ele vai tentar, ele vai soltar água para tentar equilibrar essa temperatura externa e interna, né, e aí acaba desidratando e perdendo água. O processo de desidratação é perda de água. Né? Eu posso desidratar no óleo, fritando, só que aí eu tiro água e acrescento o óleo dentro das células, por isso que ele fica crocante. Né? Então eu normalmente para legumes, eu gosto de acelerar esse processo dessa troca de água, fazendo uma mistura de sal e açúcar. 2 de açúcar para 1 de sal, passo nos legumes, deixo uns 15 minutos lá sorando, você vai ver que ele vai perder muita água, porque esse é um processo de osmose, né, de equilíbrio, de troca, só que com gradiente de concentração de soluto, por exemplo, um sal, um açúcar, enfim. E aí ele troca, aí você pode assar, e todo o processo de grelhar, de assar, fica mais rápido, porque você já perdeu água. Sempre que eu vou grelhar um legumes, uma carne, eu perco água, eu quero secar mais ele, dar uma crocância, entendeu? Bom dia, estou querendo fazer um molho com rapadura e pimenta da Jamaica. Só consegui comprar a pimenta o que você sugere? Olha, interessante, um molhinho interessante, hein, Rose? Eu adoro essa combinação de rapadura para molhos, né? Você pode botar uma cachaçinha para dar uma acidez, um pouquinho de vinagre, pode dar um toque agridoce. A rapadura é muito doce. Né? A pimenta Jamaica vai combinar muito bem no caso. A rapadura tem um amadeiradinho dela, né? Esses sabores aí da rapadura vai combinar muito bem com a pimenta da Jamaica. Você pode acrescentar uma picância através da pimenta do reino, uma pimenta normal, né? Eu colocaria um pouco de alho, refogaria um alho com a pimenta da Jamaica, botaria essa rapadura, uma acidez, um pouquinho de cachaça, e aí você vai espessar esse molho, um pouquinho de água, né? Vai espessar esse molho da maneira com que você vai aprender agora, daqui a pouco, tá? Então a gente pode falar um pouquinho mais de processo de troca osmótica mais para frente, né? Cozinha o chuchu com um raminho de alecrim, deu um sabor no chuchu, tá valendo? Claro, com certeza, por que não? Sempre que você agrega sabor, agrega tempero, você tem um produto diferenciado. Na verdade, pessoal, o tempero é a forma mais poderosa para vocês diferenciarem qualquer coisa. Na verdade, por que vocês acham que os meus molhos eles fizeram sucesso tão rápido? Né? Por quê? Porque sempre dei um toque, sempre busquei o equilíbrio e sempre dei um toque diferente de sabor, de tempero, né, que fugia do tradicional. O mercado é muito concorrido, cada vez mais. Né? Cada vez que você vai começar um negócio novo, já tem um monte de gente fazendo. É difícil você começar um negócio como eu comecei essa profissão de temperista e não existe temperista no mercado. Então, os meus temperistas que estão nas minhas turmas do meu curso, eles estão, né, num meio que a concorrência não existe, só entre eles mesmo ali. Então, assim, é muito raro hoje em dia você criar algo que já não tem ninguém fazendo. Muito difícil. Então, é uma grande oportunidade. E se você vai começar algo que já tem alguém fazendo, como você faz para você não se enforcar,
né, com a concorrência e ter que baixar preço, ficar competindo por preço. Se você não tem um produto diferente, você vai ter que sempre se diferenciar por preço. Aí você vai ter que enforcar sua margem, aí o seu negócio já começa errado. Se você começa tendo que brigar por baixar preço para sobreviver, você está errado. Quando você tem um produto diferente que ninguém vende, ou tem um diferencial dentro do mesmo produto, por exemplo, eu vou lá, eu faço suco, tem uma casa de suco. E aí, enquanto todo mundo faz as mesmas combinações de suco, laranja com mamão, laranja com acerola, nananã, eu faço um laranja com mamão e alecrim. Eu faço um manjericão com melancia, limão e gengibre. Entendeu? Eu tenho um produto que continua sendo sucos, só que uma carta de suco diferenciadíssimas. E eu tenho certeza que o cliente vai lá e não vai se importar em pagar o preço que for, porque ninguém tem um produto parecido com o seu. Vocês estão entendendo o poder que o tempero tem? Né? Eu falo bastante disso, porque assim, é visível, o tempero tem um poder de te diferenciar dentro de qualquer tipo de negócio, né, no ramo de alimentação, incrível. E é a forma mais barata e rápida e poderosa de você se diferenciar. E poucas pessoas entenderam. Por isso que o temperista Theo e os outros temperistas que estão vindo vão ganhar muito dinheiro com isso, criando diferenciações e assinaturas únicas para negócios. Né? Olha que legal. Então vamos lá, falar um pouquinho. Theo, você já viu assar frango em uma crosta de sal grosso? Eu pensei porque não fica super salgado, ficou com sabor muito bom. Sim, na verdade a técnica de você assar em crosta de sal não quer dizer que vai ficar salgado. Por quê? Você vai botar o sal por fora da peça, né? E aí quando você bota uma quantidade muito grande de sal, o que acontece? Ela sela, ela cria um selamento, ela vai salgar no ponto certo, ela vai criar o sal, o sal tem o poder de ressecar, de fechar os poros, né? Quando o sal em excesso, ele vai secar, vai fechar os poros e vai evitar com que esse sal chegue no momento, ele não vai penetrar mais, ele vai penetrar numa camada fina por fora, externa, e ele vai manter a umidade dentro da peça, e ele salga do ponto certo, né? Mas você tem que ter um jeito certo de fazer. Normalmente o pessoal mistura o sal grosso ou o sal boiadeiro, enfim. O ideal é fazer com sal grosso, não com sal fino, porque o sal fino ele penetra mais forte na peça. Pega o sal grosso, e no restaurante que eu trabalhava a gente misturava com clara de ovo, ou umedece ele com um pouco de água, faz uma ligazinha e pega e cobre bem esse alimento, e aí você tem um produto assado perfeitamente. É uma técnica clássica francesa e bem conhecida, italiana. Na verdade, a maioria das culturas culinárias faz esse assado no sal, né? Aí os temperistas podem se diferenciar. Em vez de eu assar só no sal, eu vou botar um tempero nesse sal, entendeu? Eu vou até fazer um negócio desse uma hora, fazer um peixe no sal grosso. E aí você pode assar no sal com tempero. Enquanto todo mundo só faz no sal, põe umas especiarias nesse sal aí, cara. Põe umas ervas, você vê que delícia vai ficar. Vai ficar super aromático. Tá? Mais alguma pergunta? Então eu vou continuar falando de processos colóides, de espessante. O que é um sistema colóide? Eu tenho um sistema líquido, né? Um sistema aquoso, a água livre. A água lá do jeito que saiu. O que é a água? Vou mostrar para vocês aqui, vou botar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo apoiar, que eu tô com fone, não tá fácil de apoiar o celular, não. Eu vou mostrar aqui que eu preciso... Ó, a água é uma rede de moléculas de H2O. As moléculas de H2O, elas se interagem muito bem. Né? É uma molécula de oxigênio, H2O. Eu tenho oxigênio ligado com 2 hidrogênios, né? Essas moléculas de H2O, elas têm uma afinidade muito grande uma pela outra. Elas se ligam muito fácil. Então fica uma rede, né? Uma rede é uma rede mesmo, uma rede de moléculas, e aí forma a água. Né? Só a água livre, a água doce, ela tem uma densidade, né? Ela tem uma densidade e ela é muito facilmente, essa rede ela se molda, ela é adaptada a qualquer obstáculo, vamos dizer assim. Tanto que o rio, você não para o rio, ele só contorna os obstáculos e a água continua o seu caminho sempre. É difícil você segurar a água, tanto que a água ela é o maior vilão da engenharia moderna, é a água, porque ela penetra, ela vai destruindo as coisas e vai embora. Entendeu? Então, o controle da água é difícil, você segurar a água. Então, é uma rede.
Quando eu tenho outros elementos ligados a essa rede, eu tenho uma rede mais densa. Então a água do mar, ela tem o sal, né? O sal, o cloreto ligado nela. Então ela é mais densa, ela fica uma rede mais pesada, tanto que você flutua melhor no sal. A densidade da água com sal é maior, tá? Se eu tenho um molho e eu quero fazer um molho e ele fica muito líquido, né? Por mais que eu agregue, sei lá, tempero, sal, outras coisas, eu não consigo colocar uma quantidade que vai dar uma densidade. Esse molho fica pouco interessante, porque eu vou colocar ele numa carne, sei lá, num queijo, onde eu quiser, e ele tem que ficar paradinho ali, ou ele tem que vestir, ele tem que envolver aquilo. Porque se ele fica líquido, eu passo, quando eu ergo a carne, ele escorre tudo e fica no prato. Aí fica aquele trem aquoso, dançando no prato. Isso visualmente é pouco atrativo. Tá? Eu vou mostrar para vocês meus molhos aqui um pouquinho, para vocês verem a diferença de densidade. Então, deixa eu só finalizar isso aqui. Quando eu quero ter um produto mais interessante visualmente e gusta, quem percebe essa percepção de textura é meu tato, é a minha língua, a minha boca, né? O tecido da pele da minha boca, né? Tanto visual, o visual também percebe muito esse tato, essa textura. Se eu olho aquele molho líquido, já fica pouco interessante. Agora, se está grossinho, se aquele molho está com uma textura interessante, eu já valorizo muito mais. Então isso é a percepção de sabor, a minha percepção de produto, de sabor, né, sendo atingida. Então, quando eu olho o molho líquido, fica pouco interessante. Agora, se eu tenho algo cremosinho, né, vocês há de concordar comigo, que fica muito mais visualmente interessante, e na hora de eu comer aquilo, fica mais interessante também. Quando eu tenho esse meio líquido, e eu agrego um amido, né, tanto um amido simples, geralmente são amidos simples, né? Não é amido integral. O amido integral ele tem as fibras impedem muito dele engrossar esse meio. Ontem eu fiz, por exemplo, mingau. O mingau é um exemplo clássico de um meio coloide. Ontem eu fiz com aveia. Só que aí fica os pedacinhos de aveia, fica as fibras. O amido, qual que é a capacidade que o amido tem de te dar uma textura colóide? O que é um sistema colóide? Então eu tenho a água interligada líquida. Quando eu pego o amido, quando eu acrescento um amido e aqueço ele numa temperatura, um amido simples, vamos botar assim, a maisena, o trigo, o polvilho, a goma xantana, um amido simples, que é uma molécula livre, né? Uma molécula simples de amido, não tem outras coisas ligadas a ela, como fibras, por exemplo. Essa molécula de amido é um cristal. Quando eu aqueço ela com aquecimento úmido, precisa ter água, eu não consigo quebrar ele com aquecimento seco. Então, por isso que é difícil, por exemplo, você não consegue pegar um milho seco e assar ele e comer ele, porque você precisa de água para hidratar ele. Você consegue pegar o milho verde e assar, sim, porque ele tem a água dentro do grão e ele vai cozinhar esse amido. Então, todo o amido precisa passar por um tratamento térmico úmido, né? Por isso que eu preciso cozinhar isso num sistema aquoso. Sempre que eu submeto esse grão de amido sobre um aquecimento úmido, ele vai se quebrar, vai se separar em duas moléculas de amilopectina. Então tem pectina e amilose. Esse grão que vai sofrer essa quebra, ele vai começar a absorver água, esse cristal, né? Ele vai começar a absorver água e vai começar a inchar. E ele absorve água e incha, absorve água e incha. É como um grão de arroz, né? Bota um grão de arroz para cozinhar, ele vai crescendo. Ele é pequenininho, ele vai crescendo, ele vai inchando, absorvendo água e inchando. Dependendo, aí eu tenho lá a água meio aquosa. Botei o amido. Ele vai formar umas bolsas de água que a gente chama de uns coloides, umas bolsas de água e amido, e ele vai formando essas bolsas. Quanto mais amido eu tenho nesse meio, quanto mais maisena ou sei lá, trigo eu coloco para cozinhar nesse meio, quanto mais amido eu tenho, essas bolsas vão se inchando, elas vão ficando, vão espremendo, elas vão se espremendo uma na outra assim, ó, e vai ficando um sistema que ele vai ficando um sistema grosso, né? Ele vai ficando pesado. Ele vai formando essas bolsas, é um sistema coloide. É um sistema onde eles vão ficando tudo juntinhos, quanto mais amido tem, mais junto fica, e eles vão absorvendo, inchando, chega um ponto que não absorve mais, né? Aí ele começa a dissolver, ele começa a se desfazer, tá? Então ele incha.
quanto mais eu tenho, mais espessante eu tenho, né? Mais ele vai ficando grosso, mais ele vai ficando denso, mais ele vai ficando pesado. A minha grande luta, né, é achar um ponto nesse produto que eu for fazer que ele não fique tão grosso que fica desagradável, né? E aí na hora que você vai botar na comida ele desce em pedra, e não fique tão líquido que ele fica, então assim, o que vai mandar é a quantidade de água que eu tenho para a quantidade de amido que eu vou pôr. Que aí ele vai ficar num ponto certo, ele vai ficar com uma densidade, essas bolsas de amido com água hidratada vai ficar equilibrada, né? Lembra do equilíbrio, ele vai ficar com uma textura interessante. Então se eu quero mais denso, mais pesado, mais grosso, né? Como um pudim, sei lá. Na verdade, quem engrossa o pudim é a proteína do ovo. A proteína do ovo também tem uma capacidade de formar sistemas coloides também, só que através da proteína, né? E aí é outro processo, não é esse do amido de absorver água. É outro processo, tá? Então, assim, eu estou falando aqui de espessamento através de amidos, que são o amido. O que é um amido? É uma molécula de açúcar de alimento da planta. Todas as reservas de nutrientes da planta são em forma de amido, tá? Algumas plantas, como a cana e a beterraba, têm os seus sistemas de nutrição através da sacarose, que já é o açúcar puro. Esse amido, se eu quebro ele, né, porque ele vai liberar o amido é constituído de uma molécula de amilose e pectina. Essa amilose, ela quebrada várias vezes, ela se transforma num açúcar também, tá? Mas não é isso, não é o caso agora, tá? Então, quanto mais amido eu tenho, vocês estão entendendo, pessoal? Se não estiver entendendo, vocês perguntam, tá? Porque muitas vezes eu vou aqui dentro da minha cabeça explicando para vocês e pode ficar confuso. Quanto mais amido eu tenho naquele meio, mais grosso, mais espessado ele fica, mais denso. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. E a minha luta sempre é buscar essa textura. Ó, esses molhos, olha aqui. Esses molhos aqui, esse molho é um dos primeiros que eu fiz. E esse molho eu tive problema de espessar, eu tive que diminuir, ele era muito grosso. Esse foi um dos últimos que eu fiz. E esse aqui é um que eu estou testando. Olha só a diferença, ó. Esse molho, para mim, ele tem uma textura perfeita, ó. Ó, ele é grossinho, não é líquido, mas ele também não é demais de grosso, né? Ó, e aí ele envolve, né? Olha só, ele tem uma textura interessante. Ele não fica grosso demais. Ó, ele não cai muito. Ele tem aqui, se eu boto ele, por exemplo, aqui, imagina que meu dedo é uma carne, ó. Ele envolve a carne, ele não escorre, mas também não fica em bloco, em pedaço. Então essa é uma textura interessante. Esse é um molho de pimenta. Esse eu já acho que está um pouco líquido, ó. Porque também você bota num salgado e o interessante é a pimenta parar ali em cima, né? Esse aqui ele está um pouquinho líquido, esse aqui talvez dá para espessar um pouco mais. Só que esse é um molho a frio. Esse a gente só usa goma xantana. Esse a gente, como é um molho a quente, a gente usa a maisena, que ela precisa ser cozida, e ela precisa de brilho, e ela dá brilho, e a goma xantana que ela evita uma separação de fase. Eu já vou falar o que é a goma xantana, é um amido modificado, tá? E esse molho aqui, eu estou tentando fazer um outro processo com ele, que é um processo onde eu consigo criar um molho cremoso sem ter como uma maionese, né? Sem ter, por exemplo, uma proteína, que normalmente quem dá a textura de emulsificado da maionese, dos molhos cremosos, é a proteína do ovo, do leite ou da lecitina de soja. Esse molho eu só estou usando amido, então eu estou usando aqui maisena e estou usando goma xantana. Eu faço um mingau de maisena à parte, depois eu deixo esfriar, porque sempre que eu esfrio esse sistema colóide ele endurece, né? Então assim, calma aí, já vou falar sobre isso. Ó, e aqui esse aqui tá muito grosso, ó. Tá vendo que ele tá saindo em pedaço, ó. Então esse molho para mim, ele não tá com a textura legal, ó. Ele tá muito grosso. Porque esse molho é um molho para salada, ó. Então imagina eu boto nas folhas, ele cai em bloco. Fica pouco agradável, né? Peraí, deixa eu voltar a câmera aqui para mim. Então vocês estão entendendo que a textura do meu produto importa? E esse sistema coloide, esse sistema de espessamento vai te influenciar diretamente no produto final que você vai ter, tá? Então assim, no começo a gente só usava a maisena. A maisena ela precisa passar por esse aquecimento para quebrar esse cristal de amido e ele começar a absorver água e inchar. Só que a maisena, ela não é um sistema
ela não é um sistema colóide estável. Conforme o tempo vai passando, essas bolsas de água, de amido, elas vão se rompendo algumas e vai separando de fase. Vai separando o meio aquoso com aquele meio sólido. E aí vai ficando aquele molho com aquela aguinha por cima e aquela parte sólida embaixo. Aí, para você usar, você tem que sacudir. Visualmente, né, depois de um tempo, fica pouco interessante. E como meus molhos, eles são todos transparentes, as garrafas, né? Eu falo meus molhos, pessoal, porque essa indústria foi eu que criei, foi eu que desenvolvi, mas eu vendi a minha parte, tá? Então, como eles são todos transparentes, ficava desagradável essa questão visual. Então, o visual é importantíssimo dentro da construção de um produto. A gente aprendeu, né, que a goma xantana, que é um amido modificado, o que é um amido modificado? São amidos que sofrem ou um tratamento físico, né, de aquecimento, ou um tratamento ácido, sobre acidez, né? Eu coloco acidez nesse amido, ou uma enzima, ou um tratamento enzimático. No caso da goma xantana, é um amido consumido por enzimas, e essas enzimas deixam esse amido muito mais potente, muito mais poderoso. Eu não preciso aquecer ele, por exemplo, para ele formar esse sistema colóide, ele engrossar esse molho. Então eu posso botar direto, e ele evita de separar de fase. No caso da goma xantana, ela não deixa criar essa aguinha, né? Principalmente com os molhos com óleo. Por exemplo, esse aqui, que é uma emulsão com óleo, ficava lá o óleo separado do molho. E aí a gente bate com a goma xantana e ele fica um sistema uniforme, né? Então, por que é importante eu entender dessa textura, desses espessantes? Para eu conseguir chegar num equilíbrio de produto, entendeu? Um equilíbrio interessante de produto. Porque aí eu consigo ter um produto mais evoluído, né? Então, assim, que agora fugi um pouco aqui da minha linha de raciocínio. Deixa eu tomar um café. Pergunta aí, pessoal, que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então me diz aí. Vou tomar o meu café que já está frio. Formigou minha mão. Por que eu falo muito isso, dessa importância dos amidos, dos sistemas colóides, dos molhos? Porque eu, quando comecei a minha vida dentro da gastronomia, quando eu fui fazer meu primeiro curso no Senac de cozinheiro em 2003, eu lembro que eu sempre gostei muito de molho branco, né? Macarrão com molho de queijo. Eu lembro que eu saí do curso de cozinheiro de 6 meses que eu fiz, lá em 2003, não, minto, 2002. Eu saí do curso, falei, cara, eu vou fazer um molho branco. Eu lembro que eu saí do curso e fui para casa do meu pai e fui tentar fazer um molho branco e não consegui, cara. Não saiu gostoso, ficou com gosto de trigo, ficou empelotado, ficou ruim, cara, ficou horrível, entendeu? E aí eu lembro que eu demorei um tempão só depois que eu fui trabalhar em restaurante, com um restaurante francês, lá na cozinha do Claude Troagro, no Rio de Janeiro, que eu fui entender realmente qual é a ciência por trás do molho branco, do roux, do bechamel bem feito, qual que era a ciência que tinha ali, né? Porque eu não conseguia fazer. Então, para vocês verem como você fazer curso, nos cursos onde te ensinam só as receitas e não a técnica propriamente dita, né? Ninguém te explica o porquê daquilo, você só faz a receita. Então, nos cursos de cozinha tradicionais, o cara vai te ensinar, ele separa em grupos, né? Você vai fazer, e aí te ensina até o que é um bechamel. Bechamel é isso, isso, isso. O que é eles te ensinam as técnicas clássicas, né? E como você executa ela. Mas ele não te ensina o porquê de executar daquela forma. Ele não te ensina o pulo do gato. Eu lembro que, na verdade, esse canal que hoje chama Theo Gomes, o temperista, iria chamar Cozinha Sem Receita. Por quê? Porque sempre me incomodou isso. As pessoas ensinavam muito, né, as receitas, mas ninguém te ensinava o pulo do gato, que faz a diferença total naquela receita. E aí, quando eu comecei a olhar a cozinha como um laboratório, olhar a cozinha por dentro, eu falei, cara, ninguém ensina esses detalhes que fazem a diferença. Eu fiz curso de cozinheiro, eu fiz vários cursos, na verdade, no Senac, e eu fui aprender realmente o porquê de como é que fazia um bechamel sem errar e por que tinha que fazer aquilo quando eu fui trabalhar numa cozinha. E aí eu entendi, né? Então, assim,
Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Por isso que eu tenho esse espaço aqui com vocês, eu gosto muito, porque é um espaço onde a gente compartilha esse conhecimento a respeito do entendimento, da ciência, do porquê do negócio. Então, qual que é o segredo do molho branco? É esse espessamento, né? Olha aí, a Liette falando bem isso, foi o meu curso de gastronomia, copiava a receita do livro. Então, é isso, eu acho esses cursos eles com uma visão muito limitada, eles limitam muito você. Tudo bem, eles ensinam a técnica, eles falam, ó, a técnica de fazer um bechamel é essa. Você vai pegar e vai fazer um roux, aí você vai fazer esse roux, aí você vai ferver o leite, você vai colocar lá o roux no leite leite fervendo, vai batendo com fouet até dar o ponto que você quer, aí, entendeu? E ele vai te ensinar a técnica. Mas ele não te ensina o porquê. Você sabe qual que é o segredo, o pulo do gato do bechamel? É um roux bem feito. Você sabe o que é um roux? É um sistema de espessamento de molhos salgados, né? Um sistema francês, na verdade. Porque, por exemplo, na Ásia, até na Itália, eles não usam muito roux. Na Itália acho que usa sim. Mas é um sistema francês mais, né? Que consiste, que eu já vou falar um pouquinho, deixa eu só ler, em você fazer, é uma mistura de manteiga e trigo. Mas por que a manteiga com trigo? Vocês sabem? Por que tem que fazer e qual que é o segredo do roux? Eu já vou falar para vocês que para mim fez a diferença enorme na minha visão quanto frente à gastronomia. Quando eu entendi, né, o porquê de fazer aquilo e qual era o segredo que fazia o meu molho bechamel ficar bom, eu falei, tá aí o negócio. E a maioria das pessoas fazem aquilo no automático e nem sabem por quê, né? E acabam que erram como eu errava. Gente, eu lembro que eu fazia bechamel direto, eu não conseguia, ficava ruim, ficava com gosto de trigo, ficava pelotado, não ficava bom, cara. E eu falava, gente, não é possível, botava noz moscada, não deixava o trem bom. Então eu vou falar para vocês qual que é o segredo do bechamel, que é um sistema colloide, é um sistema de espessamento, né? É um leite engrossado com tempero, né? É um molho branco, que para mim é um dos molhos mais incríveis, sensacionais e um coringa dentro da sua cozinha, que desse molho branco você tem várias variações dele, né? Então, enfim, é como você fala, só aprende praticando. Então, mas se você praticar sem saber o porquê, ô Dúzia, você fica muito limitado. A prática te leva à perfeição, entendeu? Mas se você puder entender o processo que está acontecendo, e não só fazendo no automático, a maioria das pessoas fazem no empirismo. O que é o empirismo? É um conhecimento prático, né? Você vai fazendo no automático, aí você já não erra mais, porque você já errou uma vez, você já acertou, você sabe que se você não fizer daquele jeito, você não erra, entendeu? Aí você faz bem, faz certo. Só que se você entender, é muito mais libertador, porque você entender um processo te dá a possibilidade de você usar esse processo de várias outras formas, e não ficar preso a uma receita, enfim. Bom, Theo, você me deu uma luz para fazer molho de salada. Eu aboli tudo que é industrializado, estou tentando um molho bom para salada. O povo já acostumou a usar o molho que eu estou devendo. Muito bom, João. João é praticando sem parar, hein, João? Estou muito feliz com você, hein? O João é meu aluno e olha, eu lanço os desafios, ele rapidão já vem com os resultados. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá. Qual que é o segredo do roux? Qual que foi a sacada que eu vi? Quando eu aprendi a fazer o roux no curso de cozinha, né? E eu não sei se porque eu também sempre fui muito avoado, eu não consigo prestar muita atenção nas coisas, né? E a minha cabeça funciona a 1000 por hora. Eu lembro que eles falavam que se você tem que cozinhar o trigo na manteiga, você tem que derreter o trigo na manteiga, né? E você vai pingando o leite ali, e aí você até dá o ponto que você quer e vai pingando e o leite vai colocando o leite até ficar o grosso do jeito que você quer. Se você coloca mais leite, ele vai ficando. Quanto mais líquido eu ponho nesse sistema colloide, nessa rede inchada de amido, menos atrito eles vão ter. Essas bolsas vai ficando mais líquido, eu vou dando a textura que eu quero. Então o pessoal fala, quanto de goma xantana ou quanto de amido eu ponho por litro de produto? Depende da textura que você quer. Você quer mais líquido, você quer mais grosso, você quer mais homogêneo, enfim. Depende da textura que você quer. Quanto mais líquido você vai colocando, mais líquido ele vai ficando. Quanto menos líquido, mais amido você põe, mais grosso fica esse sistema colloide. Então, o grande segredo do roux, na verdade, é que quando você pega a farinha de trigo, ela tem um gosto de trigo muito forte, né? Quanto mais eu torro esse trigo, que é o que acontece no pão, enfim, no salgado eu asso, né? Quanto mais eu aqueço esse trigo, mais esse amido
vai dando sabor. O trigo ele tem uma característica de dar sabor conforme eu frito ele. E quando eu frito, só que para fritar o trigo, eu preciso hidratar isso. Se eu frito esse trigo com água, ele vai formar esse sistema coloide, ele não vai engrossar. Eu tenho que tostar esse trigo com alguma gordura, ou banha, ou azeite, ou óleo, ou na cozinha tradicional francesa é a manteiga. Então, o segredo de um bom molho bechamel, do molho branco, é o roux. Eu tenho que pegar, geralmente, a receita tradicional de roux é botar a mesma proporção de trigo para manteiga. Por quê? Se eu boto muito trigo e pouca manteiga, ele vai ficar seco, ele vai ficar esfarelento e ele não vai fritar e não vai selar o grão de amido do jeito certo, não vai tostar esse grão de amido do jeito certo. Aí vai ficar a chance de você engrossar de você empelotar esse roux, esse molho branco é muito grande. Tá? E se você pode botar mais gordura do que trigo, pode, não vai ficar empelotado, só que você provavelmente vai ficar um molho muito gorduroso. Aquela gordura ela vai ficar aí por cima, ali nadando, ela não vai ficar aquele molho, uma consistência uniforme, bonitinho e tal. Então, o segredo do roux, do bechamel, do molho branco, desse sistema coloide que a gente está falando aqui hoje, é eu cozinhar o trigo na manteiga, fritar esse trigo na manteiga, né, num ponto que ele começa a perder aquele cheiro de trigo e começa a liberar um cheiro amendoado. A própria manteiga em si, conforme eu vou fritando a manteiga, e ela vai selando esse grão de amido, ela vai tostando esse grão de amido do trigo, ela vai dando um cheiro amendoado, e ela vai pré-selando esse grão de amido do trigo, de um ponto que na hora que eu boto o leite, vou botando aos poucos, ele não absorve muito rápido o leite, ele vai absorvendo aos poucos, e ele não corre o risco de empelotar. Por que acontece? Se eu não fritar bem esse trigo, quando eu for colocando o leite, principalmente se eu coloco o leite frio, ele vai absorver muito rápido esse leite e ele vai ficar empelotado. Ele vai formar grumos. Tem até o nome desses grumos, eu não lembro agora. Ele vai formar uns grumos, umas pelotas, ele vai envolver, vai ficar com o meio aquela bola de trigo, vai ficar com o interior cru e por fora ele vai criar um exterior hidratado. E aí o que acontece? Ele começa a formar esses grumos. E aí fica aquele molho horrível, todo empelotado. Quando eu frito esse grão de trigo na gordura, na manteiga, ou pode ser na banha, enfim, onde você quiser, além de eu estar fritando ele uniformemente, ele vira uma pastinha, né? Ele vai virando uma pasta, eu vou fritando isso. Eu vou selando esse grão de trigo de uma forma uniforme, eu evito que ele absorva muito o leite, a água do leite muito rápido, e eu evito que ele fique empelotado. Então ele vai ficando um sistema uniforme. Ele vai ficar, aí eu vou pingando, depois que eu frito, o segredo é fritar o trigo até ele começar a ficar dourado e ele começar a sair aquele cheiro de trigo cru e começar a sentir um cheiro de trigo de um amendoado, fica um amendoado por causa da manteiga, por causa da fritura da manteiga, né, dos leites da manteiga que vão se tostando e o próprio trigo em si vai ficando com cheiro amendoado. Quando isso acontece, eu vou pingando o leite aos poucos, eu vou mexendo, ele vai absorvendo. Se eu jogar tudo de uma vez, ele provavelmente vai empelotar. Então eu tenho que ir colocando o leite. Se eu puder colocar o leite quente, melhor. Eu vou colocando o leite de pouco, vou fazendo, ele vai inchando, ele vai absorvendo, vai inchando, absorvendo, vou colocando até o ponto que ele fica uniforme. Então aí eu tenho um bechamel maravilhoso. E aí também é importante eu cozinhar esse bechamel durante um tempo. Na cozinha francesa eles fazem muito isso. Se não engrossou, tá pronto. Você tem que deixar um pouco mais líquido, porque ele tem que ferver, porque ele vai concentrando as proteínas do leite, ele vai concentrando esses sabores ali presentes, ele vai ficando muito mais saboroso. Aí eu tenho um bechamel muito bem feito. Mas qual que é a diferença do TEL antes e o depois desse entendimento? Antes, eu simplesmente achava que era só botar o trigo na panela com a manteiga e depois botar o leite. Não, você tem que fritar esse trigo, para você pré-selar esse grão, que é o mesmo processo de fritar o arroz. Se eu quero um arroz mais soltinho, o arroz é um grão de amido. Se eu quero um arroz mais soltinho, eu vou fritar esse grão no óleo, que é o que o brasileiro faz. Você sabia que o brasileiro é o único povo que gosta do arroz soltinho? O resto, todo mundo come arroz papo, arroz grudento, arroz glutinoso, né?
todo lugar que você vai, o arroz é mais papinha. O brasileiro é o único que gosta de arroz soltinho. Então, eu preciso fritar esse trigo. O processo que o brasileiro faz de fritar o grão de arroz, eu pré-selo, eu crio um selamento. O que é um selamento? Eu fecho alguns poros desse grão de amido, eu dou uma quebrada nele, só que uma quebrada sobre um calor seco, mas só que úmido com o óleo. E aí esse óleo que vai fritar esse grão, ele cria um selamento nesse trigo e ele vai absorver menos água. Então ele vai absorvendo menos água, ele vai inchar menos, né? Lógico que se eu botar muita água nesse arroz, esse grão de amido ele continua absorvendo água. Ele continua absorvendo água. Ele continua absorvendo água. Por isso que o nível da água no arroz é importante para ele ficar soltinho. Se eu botar pouca água, ele vai ficar duro, não vai inchar da maneira certa. Então quem vai mandar no seu arroz, para o seu arroz ficar soltinho, né, não é nem fritar o grão. Eu posso até fazer, eu faço muito arroz sem fritar o grão. Fervo a água, boto os temperos na água fervendo e ponho o arroz. Quem vai mandar no seu arroz ficar soltinho, porque é um amido e quanto mais água ele absorve, é a quantidade de água que você põe. Se eu boto pouca água, ele absorve pouca água e vai ficar mais duro. Se eu boto muita água, ele vai absorvendo água. Até uma hora que ele estoura e vira uma papa. Né? Ele vai absorvendo, e ali estoura e vira uma papa. Então o nível de água que você colocar no arroz é que vai mandar se o seu arroz vai ficar solto, médio, mais duro, mais mole. Enfim, é um grão de amido. Então qual que é o entendimento de hoje que eu quero que vocês entendam? Os grãos de amido têm a capacidade de absorver água. E eles vão absorvendo água, vão formando bolsas, né, inchadas de água. Quanto mais bolsa inchada de água eu tenho dentro desse meio aquoso, mais atrito elas vão... Imagina, eu vou dar um exemplo relativamente aqui, não sei se é legal, mas imagina você estar numa sala. Eu tenho um monte de gente magrinha numa sala, com, sei lá, 10 pessoas numa sala. Se essas pessoas começam a engordar e a inchar, o espaço vai diminuindo nessa sala, vocês estão entendendo? Então, quanto mais inchadas as pessoas vão ficando, menos espaço tem na sala, mais difícil é você se movimentar dentro dessa sala. Vai ficando menos espaço. Então vai ficando mais difícil, vai ficando um sistema, um processo meio lento assim, né, de se movimentar, porque as pessoas estão inchando. Quanto mais inchado, chega uma hora que elas vão encostar uma na outra e eu não consigo se movimentar, fica duro. Que é o que acontece quando tem muito amido. Aí quando esfria, outra coisa importante, sempre que esse amido esfria, ele para de absorver água e ele endurece. Então se eu tenho um sistema muito grosso, muito próximo um do outro, com muito atrito, essas bolsas estão muito inchadas, tem muita bolsa junta, tem pouco espaço mole entre elas, quando eu esfrio, isso endurece, aí vai ficar um sistema duro, como um pudim, por exemplo. Né? Os pudins artificiais, os pudins industrializados, né, que a gente compra lá, pudim industrializado, gelatina, enfim. Isso aí tudo tem espessante através de amido modificado. Então, quando ele esfria, você tem que entender que ele vai endurecer. Então, sempre que eu for fazer um molho, for fazer algum produto que eu vou servir frio, eu tenho que esperar ele esfriar para eu ver realmente a textura dele. Né? Uma geleia, qualquer produto que eu vou espessar, eu vou engrossar, eu tenho que entender que se eu for servir ele a temperatura ambiente, eu tenho que esperar esfriar para eu ver realmente a interação dele. Porque sempre que um processo colóide esfria, sempre que um meio que eu engrosso esfria, ele endurece. E aí ele endurecendo, né, ele esfria, ele endurece, o movimento dele fica muito menor. Então eu sempre tenho que pensar nisso. Pô, vou fazer o molho. Engrossei ele lá. Então, quando você engrossar, olha só, isso já é um toque pessoal meu para vocês. Quando você engrossa um molho, tenha cuidado. Geralmente o cara pensa assim, eu tenho que deixar na textura que eu quero quente. Então o cara vai botando amido para ele ficar grosso quando está quente. Só que ele não pensa que essa textura vai engrossar mais ainda quando ele esfriar. Porque ele vai continuar, durante o processo de esfriamento, ele continua absorvendo água, até um ponto que ele esfria e ele para de absorver água. O cristal, ele aquieta quando ele esfria. Aí, quando ele esfria, fica muito duro. Aí o cara falou, porra, que merda, passou do ponto. Então deixem sempre mais líquido o seu meio, quando está quente, ele sempre fica mais geleia, todas essas reduções, né? O que é a redução? Eu uso o espessante natural, eu não boto um amido nem nada de fora. As geleias, por exemplo, as reduções, geralmente à base de pectina, que a pectina também é um amido que forma esse sistema colóide, forma gelatinas, né?
A pectina é um amido de sustentação das fibras dos vegetais. Entendeu? E o açúcar, o que o açúcar faz? Engrossar a geleia é só açúcar? Não, o que engrossa em geleia, Ana, é a pectina. O açúcar, ele aumenta a concentração daquele meio. Eu perco a água, eu evaporo a água, eu coloco açúcar. O que é uma geleia? Uma geleia é uma redução. O que é uma redução? Quando eu tenho um meio fervendo, eu vou evaporando a água, vou concentrando aqueles sólidos, né? Então, açúcar, as fibras das frutas e a pectina. Quanto mais pectina tem uma fruta, mais grosso, mais denso ela fica, né? Com aquela textura de geleia. Então, se eu não vou usar um amido de fora, eu vou usar a pectina, e também com o amido, eu tenho que entender que conforme eu for fritando, for reduzindo esse produto, eu tenho que entender que eu tenho que testar ele, eu tenho que esfriar esse produto antes, que é o que a avó fazia antes, né? Minha avó ia fazer geleia, ela botava um pratinho na geladeira, no freezer, geladinho, e na hora que ela achava que a geleia estava no ponto, ela botava um pouquinho daquela geleia no prato gelado, esperava um tempinho, dar uma esfriada, ela movimentava o prato, que aí ela corre de um jeito mais certo. Você nunca se baseia num ponto de um produto com ele quente, porque depois ele vai engrossar muito mais. E aí corre o risco de você se basear com ele quente, pode engrossar muito. É só morangos e açúcar, não é? Usa um pouquinho de acidez, né? Bota um limão nesse morango, porque o morango tem pouca pectina. Como é que eu sei uma fruta que tem mais pectina? A pectina é uma estrutura de sustentação da fruta, né? As frutas que são mais firmes, têm uma estrutura mais dura, elas geralmente têm mais pectina. As frutas muito moles, elas têm menos pectina. E a pectina, conforme a fruta for amadurecendo, ela vai se quebrando e se transformando em açúcar. Então, a fruta muito madura tem menos pectina do que a fruta um pouquinho mais verdolenga. Verdolenga eu lembro da minha avó. Então, vocês estão entendendo, pessoal? Esse negócio de amido, de espessante, de sistema coloide, é um conteúdo um pouco mais denso, mas não é complicado, né? Você tem que entender que o amido, quando eu boto ele num sistema aquoso e aqueço ele, esse amido se quebra, esse cristal, que é uma combinação de amilopectina, esse grão ele se quebra e ele começa a absorver a água, ele vai formando bolsas inchadas de água. Quanto mais bolsas inchadas de água eu tenho uma perto da outra, mais denso, menos movimento vai ter esse meio. Então eu vou engrossando esse sistema aquoso. Quanto menos amido, menos bolsas inchadas de amido eu tenho nesse meio aquoso, mais líquido ele fica. Então, qual que é o segredo? A quantidade de amido que você pôr nesse meio vai influenciar na textura do seu produto. O pessoal me pergunta, quanto eu ponho por produto? Depende. Depende da textura que você quer. Eu quero mais líquido, eu quero mais... né? O bechamel tradicional tem se não me engano, são 100 gramas de roux por litro de leite. Tá? Mas tem as receitas. Aí você pega na internet a quantidade tradicional. O que eu quero que vocês entendam é o processo. Fritar esse trigo. Então, assim, outra coisa importante. O trigo, na culinária francesa, na culinária italiana, esse roux, essa base de manteiga com trigo, ela é mais usada para espessar molhos salgados. Tá? Caldos de carne, molho de vinho, molhos com creme, com leite. Eles são esse roux, essa base de manteiga e trigo, ele é mais usada para molhos salgados. Os amidos simples, como o amido de milho, a maisena, né? o polvilho, a fécula de batata, elas são mais usadas para molhos doces, para engrossar mingau, para engrossar um creme de confeiteiro, né? Que é a base de gema e leite, que ele é melhor para você, porque ele é mais delicado, ele é mais leve, né? Tem um sabor mais neutro. Quanto esse de trigo, ele puxa mais para o salgado, porque tem a manteiga tostada ali, tem o trigo. Então, eu recomendo, vocês podem fazer esse roux. Então, é 50% de manteiga e 50% de trigo. Frita bem isso, deixa fritar isso até ficar douradinho, né? E aí você bota ele num tupperwarezinho e deixa na sua geladeira. Isso dura 6 meses na sua geladeira, tranquilo. E aí você vai engrossar um molhinho para macarrão, um molhinho salgado, põe um pouquinho dessa colherada de manteiga com trigo,
e vai fazer o seu molho. Pode deixar guardado. Ou quando você for fazer o seu refogado do seu molho, põe um pouquinho de trigo e deixa fritar junto. Ah, vou lá refogar cebola, alho, ou até uma carne, né, moída. Eu posso botar o trigo e deixar o trigo ir cozinhando junto desse meu refogado. O importante é cozinhar o trigo. Tá bom? E aí eu uso, mas só que uso, por exemplo, até, mas você faz molho salgado com maisena, sim. Para fazer molho para venda, para fazer molhos de pimenta, molhos de, sei lá, outro tipo de molhos, eu gosto de usar a maisena. Eu gosto de usar maisena mesmo porque eu não quero botar manteiga nos meus molhos, porque encarece, e a manteiga ele rancifica muito fácil. Eu gosto de usar a maisena, porque a maisena ela dá brilho. Ela dá brilho. Só que a maisena separa de fase. Então eu geralmente associo a maisena com a goma xantana. A goma xantana não dá brilho, ela deixa aquele meio mais fosco, vamos botar assim, né? Então, só que o que é a goma xantana? A goma xantana é um amido modificado. É um amido, como um amido de milho, enfim, que passa por um processo enzimático, né? Eles colocam uma enzima nesse amido, essa enzima vai acelerar esse processo de quebra desse grão. Esse grão vai ficar mais fino, mais já quebrado, não precisa aquecer ele para quebrar. Então ele absorve água muito rápido, então eu posso usar ele a frio, e ele evita de separar, como ele é um grão, ele é um amido modificado mais forte. Então ele evita de quebrar, de separar as fases. Ele se liga mais fácil, então eu uso até menos. Geralmente eu posso usar 1 grama de goma xantana para um litro de produto, 1 quilo de produto. Né? E aí eu posso aumentando e diminuindo dependendo com o que eu tiver, e posso usar a frio, não preciso aquecer. Então esses molhos de pimenta emulsificado, que a gente ensinou lá no curso, esses molhos aqui, se eu fervo ele, como ele tem óleo, se eu fervo ele, esse óleo vai oxidar. A gente já falou de oxidação de óleos em outra live aqui. Então, o que eu tenho que entender? Que eu prefiro usar a goma xantana, porque eu não preciso aquecer ela, ou se eu quero usar o amido, como eu usei nesse, olha só. Eu vou ferver esse amido com água, vou fazer esse mingau, deixar esfriar, e aí depois eu bato isso com temperos, enfim, faço um molhinho para salada com a maisena, só que eu fervo ela antes. Porque esses molhos para salada que eu faço, isso aqui é para tentar fazer um teste de molho de salada, aqueles de castelo que vocês compram aí. Se eu não quero ferver porque vai óleo, né, vai azeite, vai ervas, eu não quero ferver, eu posso fazer um mingau antes, e levar para o liquidificador já um mingau, esse sistema colóide já, né, esse sistema grosso, esse mingau, e depois eu bato e vou dando a textura que eu quero com a quantidade de vinagre, de óleo, de água que eu quiser colocar. Tá bom? É natural, qual seria pectina em pó onde tem? Cara, vocês não precisam, vocês podem comprar a pectina em pó, ou vocês podem fazer a pectina natural. Pega a maçã, compra a maçã, corta ela em cubos, bate no liquidificador, leva para ferver, bate com água, leva para ferver, ele dá uma fervura, você espreme ela num pano, você tem uma pectina natural, tá? Porque a maçã tem muita pectina. Lembra? Quanto mais firme for a textura da fruta, mais pectina tem. Maçã tem muita pectina, laranjas tem muito, só que você não usa aquele bagaço, mas tem muita pectina. O que mais que tem? Muita ameixa, tem bastante. A maioria das frutas com uma textura firme tem muita pectina. Né? Até legumes, você pode fazer, por exemplo, o pimentão tem muita pectina. A minha geleia de pimenta, eu não faço água e espessante de pimenta, não. Eu uso pimentão vermelho. Ó, aqui, ó, entregando ouro aqui pra vocês. Me fez entender porque o sagu... Então, o sagu, olha que interessante, aproveitando essa deixa do amido modificado, o sagu é um amido modificado. É um amido que já passou por um processo de cozimento, aí ele coloca esse mingauzinho pré-cozido numa forma de bolinha, e aí depois eles esfriam. E aí fica aquelas bolinhas. Por isso que o sagu eu ponho na água, ele fica translúcido, fica transparente. O sagu é um amido modificado. É um produto derivado de um amido modificado. E aí o que ele faz? Ele tem a capacidade, é um cristal de amido já pré-cozido, ele tem a capacidade de absorver os sabores dali do vinho, que o pessoal põe das especiarias, do leite, ele vai absorvendo e vai formando um sistema colóide, né? Põe o sagu para cozinhar no leite com especiaria para você ver. Ele vai engrossando, vai ficando uma gelatinona. Porque é um amido já pré-modificado. Mas ele fica as bolinhas porque ele já foi pré-cozido. Então ele não se quebra e absorve e se desmancha. Lógico que se você ficar cozinhando, ele vai se desmanchando. E vai ficar no sistema transparente, né? O sagu é um amido modificado. O polvilho azedo
é um amido modificado que sofre um processo de fermentação. E você sabia que o polvilho azedo é um dos amidos modificados mais usados pela indústria. Você faz biscoito, você faz panificação, você faz bolo, você faz um monte de coisa. Então, qual que é o processo de modificação de amido? Eu posso quebrar ele fisicamente, dando um aquecimento nele com água, que é o caso do sagu. Eu posso dar um tratamento ácido, colocar uma acidez nesse amido, que é a dextrina, né? Aquela maltodextrina que você põe, ou a dextrina que vai em alguns produtos industriais, para principalmente comida de criança. Aqueles papinhos de criança, comida de criança, quando eu quero dar uma textura nessa comida mais cremosa, eu ponho amido modificado. Quando eu quero, por exemplo, criar produtos light, como uma salsicha de frango, e não quero, porque o que dá textura em produtos cárneos é a gordura. A gordura ela faz um processo de ligamento. Então, salsicha, linguiça, nananã, se eu quero fazer um produto com menos gordura, eu vou tirar essa gordura, esses produtos que têm gordura e vou acrescentar um amido modificado. Porque esse amido vai transformar aquele meio num meio mais uniforme, com uma textura mais interessante. Eu vou engrossando esse meio. Né? Então, os amidos modificados são usados pela indústria para dar textura, para diminuir a dependência de gordura daquele meio. Né? Ele é um ligante, ele vai ligar um sistema no outro. Vai dar uma textura mais uniforme, que é o que acontece nos seus molhos. Uau, bastante coisa, hein, galera? Né? Muito show. Nunca sabia. Se a fruta tiver um pouco apetite, posso colocar amido? Eu não gosto de geleia com amido, mas a maioria das indústrias põe. Como é que você sabe que uma geleia tem amido? Tem gelatina, né? Pectina externa ou amido. Você mexe ela no vidro assim, ela descola do vidro, igual uma gelatina. A minha não, a minha é só base de redução. Então você mexe, ela suja a parede do vidro. Quando ela descola do vidro é que tem um espessante externo. Então qual é a proporção de usá-la? Depende do meio que você quer. A goma xantana, o que é recomendado é 1 grama por quilo de produto. Tá? Maisena é o poder, não atrapalha o tempero, nenhum. Fica sabor neutro. Isso. A maisena ela é bem neutra. O roux já tem um sabor amendoado que já interfere no sabor do seu produto. Tá? Saindo da live agora, o meu patrão está brigando. Boa live para vocês. Tá bom. Vai deixar essa live ficar gravada. Theo, como fazer salsicha caseira? Cara, eu também quero aprender, Roseli. Eu não faço, mas eu sou doido para fazer uma boa. Então é isso, pessoal. Cara, é bastante coisa, na verdade. Isso já dá um entendimento para vocês começarem a olhar esses molhos, esses sistemas de espessamento diferente. Né? E essa é a minha intenção aqui com vocês. Eu sempre estar trazendo um olhar técnico, físico-químico, essa relação interna do negócio para vocês aí. Tá bom? Vou ficar por aqui. Né? Mais tarde, às 8 horas de Brasília, tem a live do Desafio Temperista, então recomendo que vocês assistam, tá bom? E a gente deve fazer uma outra live fazendo daquele toque do temperista, fazendo uma pasta de tempero para vocês. Quando eu coloco noz moscada no meu bechamel? No final. Você põe o roux para fritar, frita bem o roux, põe o leite, engrossa. Quando você, pouco antes de desligar, você põe sal, pimenta do reino e a noz moscada. Tá bom? Como é o nosso restaurante de Campo Grande. Chama World Street Food. Lá no Gastrota. No Gastrota ali na 3 Barras. Tá? Pessoal, é isso. Obrigado. Agradeço vocês. Foi uma live maravilhosa. A gente deve voltar sexta-feira. Tá bom? Beijo para todos. Até mais tarde. À tarde a gente deve fazer uma receita. Toque do temperista. E à noite a gente deve fazer... À noite deve fazer a live, vamos fazer a live de finalização do desafio da semana, tá? Beijo, beijo, beijo a todos.